Olá, eu sou Macorati e essa é a nossa aula 9 do curso de ASP.NET MVC. Nesta aula eu vou mostrar como podemos usar os HTML helpers. Vai ser uma introdução básica ao conceito dessa importante ferramenta oferecida pelo framework ASP.NET MVC. Na videoaula anterior nós criamos o nosso módulo, vimos os conceitos relacionados ao módulo e como utilizar o módulo em uma aplicação ASP.NET MVC. Então, na nossa última aula, o que nós fizemos foi basicamente o seguinte: nós definimos o módulo, criando uma classe cliente, e nessa classe definimos 4 propriedades. Tá? Então, a classe cliente, definida no nosso módulo, passou a ser o nosso modelo de domínio. Nós criamos um controlador cliente controller e nesse controlador uma action detalhe. Essa action, apenas lembrando aqui o código dela, o controlador cliente controller, ela criava uma instância na minha classe cliente usando os Object Initializer, que é um recurso da linguagem C#, onde eu defini os dados do meu cliente que eu vou exibir na minha view. Então eu criei a view detalhe e essa view ela é uma view fortemente tipada. A diretiva @model, onde o model é minúsculo, indica que essa view ela se destina a renderizar um tipo de domínio específico, que no meu caso é o tipo cliente. Tá? As views fortemente tipadas, elas derivam do namespace System Web MVC ViewPage TModel, onde TModel é o tipo definido. No nosso caso, TModel é o cliente. Tá? Então, numa view fortemente tipada, eu tenho a propriedade model, que é do tipo TModel e permite acessar as propriedades diretamente do modelo, como nós fizemos aqui na view, @model maiúsculo, que é a propriedade que me dá acesso com recurso de IntelliSense ao meu modelo de domínio. Muito bem. Aí, nessa view, nós temos um formulário, olha aqui um form, action, que está postando, aqui eu tinha feito um teste com get, vamos voltar para post, que está postando para a action salvar cliente do controlador cliente controller. E essa action também é fortemente tipada, olha aqui a salvar cliente, model, lembrando que, apenas para recordar, quando eu crio uma action, eu vou numa view, eu dou add view, e uma view fortemente tipada, eu seleciono aqui o modelo. No meu caso, eu escolhi cliente. Então, quando eu fiz isso, essa view ela passou a ser fortemente tipada. É por isso que aqui eu pude passar tanto aqui como aqui para essa view, o meu modelo de domínio, que é um cliente. Correto? Assim, a minha action salvar cliente renderiza a minha view salvar cliente. Tá? Então, a rota que nós estamos usando é a rota controlador cliente action detalhe. Então, só para conferir, vamos ver a nossa aplicação em execução. Está aqui, a minha action detalhe, Olha lá. Quando eu clicar aqui, vamos ver o código fonte. Ele vai para salvar cliente, a action salvar cliente. Estou passando como post. A hora que eu clicar, aqui é o formulário HTML. Olha lá, salvar cliente exibe os dados. Então, nessa aula, o que eu vou fazer? Eu vou alterar esse nosso projeto, essa nossa aplicação MVC Demo, fazendo o seguinte, eu vou alterar
Atualmente nós estamos usando esse fluxo. Eu vou criar uma Action Index no controlador Client Controller. Nessa Action Index, eu vou renderizar uma View Index e nessa View Index eu vou incluir um link, tá? Usando um HTML Helper. Tá? Um link é um href, uma página, né? De forma que quando o usuário clicar nesse link, ele me seja direcionado para Action Detalhe. E nessa Action Detalhe, que é um formulário, eu vou usar para renderizar o formulário, né, e os input text desse formulário, as views, dois HTML helpers também. Então vamos começar com a criação da Action Index no controlador Client Controller. Vou abrir aqui o meu código-fonte, né? Client Controller. Então aqui, ó, eu vou criar um método Action Result. Index. E ele vai me retornar uma view. Return view. Tá? Então eu vou criar essa view. Para mim criar a view, add view. Essa view ela não vai ser fortemente tipada, então eu não vou usar o model. Então, eu vou criar ela vazia. Ó, ela criou aqui na pasta cliente, né? Aqui eu vou colocar um texto, né? Clique no link abaixo para ver detalhe do cliente. E aqui eu vou criar o link. E aqui eu vou criar o link. Então, ó, eu vou colocar um comentário usando o Razor. Olha lá, o comentário do Razor você coloca um arroba, asterisco e fecha com asterisco, arroba. Então aqui eu vou criar o link. Como é que eu crio um link usando um HTML Helper? Bom, primeiro, o que são os HTML Helpers? Ó, os HTML Helpers, eles são um recurso muito importante que o Framework MVC oferece para agilizar e facilitar a vida do desenvolvedor. Esses helpers, eles são uma coleção de métodos de ajuda, ou uns helpers métodos, né, que são convenientes para renderizar elementos HTML, como links, entrada de texto, né, tudo os elementos de um formulário ele renderiza. Eles são parecidos com os controles Web Forms, os controles de servidores. E eles são usados para modificar o HTML. A diferença deles para os controles do Web Forms, usados no modelo Web Forms, é que eles são muito mais leves, eles não possuem modelo de eventos e eles não possuem view state. Tá? Então eu tenho diversos helpers. Nessa videoaula eu vou mostrar 3 só. Para criar um link, o helper utilizado é o HTML Action Link. Ele cria um link para uma action, tá? Não para uma view. O conceito aqui é diferente do Web Forms. Tá? E a sintaxe Razor, que é a sintaxe que nós usamos nas nossas views, é o arroba do Razor, né? HTML Action Link, o texto do link, o método Action e, se você precisar, o nome do controlador. Esse helper ele tem diversas sobrecargas. Tá? Você vai encontrar o mais usado, é somente informando o texto do link e o método Action. Então, por exemplo, @HTML Action Link retornar vírgula index, ele vai acionar a Action Index, né, do controlador Home, porque eu não informei o controlador, então ele vai atuar dentro daquele, no cenário do controlador no qual eu criei o Action Link, né, e ele vai ser renderizado como um href, o controlador e o método Action e o link. Tá? Então vamos voltar e vamos criar aqui o nosso Action Link que vai, no meu caso aqui, eu vou criar aqui então o arroba do Razor, né, HTML, ó, Action Link, nota a assinatura lá, ó,
o texto do link, a action name e o controller. Ó, então vamos lá. O texto do link é: clique aqui para ver detalhe do cliente. Esse é o texto. E o nome da action, tá? Para onde que eu quero? Qual é a action que eu quero acionar? Vamos lá. Eu quero ir para action detalhe, ó. Tá? Muito importante. Tá? Então eu vou colocar aqui a minha action detalhe. Certo? Deixa eu colocar ele aqui dentro do... Pronto, tá aqui a minha view, né? Aonde eu estou usando um HTML helper. Deixa eu aumentar o código aqui para você acompanhar. Action link para criar um... Eu vou alterar a rota. Agora, ó, vou passar para index e vou executar só para a gente ver o resultado. Tá? Então, até agora, o que eu fiz? Eu criei... Estou trabalhando com controlador cliente-controller. Criei uma view index, né? Ele criou na pasta cliente. Por isso que ele sabe o controlador é cliente, tá vendo? Que ele está na pasta cliente do controlador cliente. Se eu quisesse redirecionar ele para outro controlador, eu formaria o nome do outro controlador aqui. Nesse caso, ele vai saber para onde que ele vai. Então, eu vou executar. Então, ó, na rota padrão é cliente index. Ele vai chamar, a requisição vai bater aqui na action index. Essa action index ele vai renderizar a view, vai mostrar o link, e aqui, quando o usuário clicar nesse link, ele vai para action detalhe, que por sua vez vai acionar a view tipada detalhe, que aqui depois eu vou alterar, né? Vou salvar aqui. Vamos ver a aplicação em execução, né? Olha aqui. Então ele vai na rota padrão, né? Clique no link abaixo para ver detalhe do cliente. Aqui eu repeti, mas nem precisaria, né? Aqui poderia ser cliente. Clique aqui para ver. Então quando eu clicar aqui, olha aqui embaixo, ó, na base do navegador. Vou trazer mais aqui para cima para você ver. Olha lá, ó. Onde ele está indo. Cliente e detalhe, tá vendo? A hora que eu clicar aqui, deixa eu voltar ao normal para ele... Pronto. Ele foi lá no formulário, tá? Aqui, se eu continuar, ele vai postar para salvar cliente. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou introduzir aqui no formulário, né, o HTML helper para renderizar esse form action e HTML helper para renderizar esse input text aqui, type text. Tá? E vocês vão ver que quando eu utilizar esse helper, aqui no caso eu vou entrar com uma expressão lambda. Então, quais são os HTML helpers que eu vou usar para fazer isso? Bom, tem dois HTML helpers que eu uso. Para renderizar o form, eu uso o HTML begin form. Esse HTML helper, ele gera o HTML para o formulário configurado para postar para um método action. Ele usa por padrão o post, tá? Quando eu usar o HTML begin form, o padrão é post. Então, quando nós usamos a tag form, ó, você dá uma olhadinha aqui. Eu abro a tag e eu fecho a tag, né? Form. Quando eu uso o begin form, para mim fazer isso, eu uso um using. Né? Abro as chaves aqui e fecho a chave. Isso é equivalente a abrir um form e fechar um form. Então eu sempre uso um @using, né? Abro o formulário e fecho o formulário. Então tudo que eu colocar aqui dentro faz parte do formulário. Tá? E o using garante que o objeto vai ser liberado quando ele sair do escopo. Então a sintaxe do HTML begin form é HTML begin form é o nome da action e o nome do controlador. Por exemplo, HTML begin form home index. Ele vai renderizar isso como form action barra home index, onde index é a action, o controlador, né? Então aqui está errado. E o controlador home. No caso aqui, se o meu controlador padrão e a minha rota fosse home, né? Já o HTML text box form, ele gera um HTML
para um elemento input e define o parâmetro type para text e define os atributos id e name como sendo igual à propriedade da classe de domínio. No caso aqui eu dei um exemplo como nome. Aqui aparece a expressão lambda. Tá? Então se você não conhece o que é a expressão lambda, tá? Uma expressão lambda é uma função anônima que você pode usar para criar delegados ou árvore de expressão. Tá? Numa expressão lambda, na linguagem C#, esse operador aqui da setinha, ele é lido como vai para. Do lado esquerdo do operador, nós temos os parâmetros de entrada. Tá? E do lado direito é uma expressão. No caso aqui, essa expressão, eu estou obtendo a informação da minha propriedade, do meu domínio. Tá? E quando você renderiza um textbox for, ele renderiza como input type text, ele renderiza como você vê aqui, input type text. Só que aqui ele coloca o valor. Né? Então vamos ver isso na prática para você entender. Vamos abrir aqui o nosso formulário. Né? Então tudo isso aqui do formulário eu vou jogar fora. Então vamos lá usar o HTML helper. Então eu vou começar com o formulário, né? Então vamos lá. @using begin for, HTML, vou colocar aqui, né, na frente do user, HTML begin form, olha a sintaxe do begin form, né? Begin form. E agora eu tenho que informar o quê? Vamos ver a sintaxe dele. Eu tenho que informar o nome da action e o nome do controlador. Qual é a action? Qual action que eu quero mandar? Vamos voltar lá no nosso fluxo. Eu estou no detalhe. Lembra que o meu formulário ele estava sendo postado para action salvar cliente. Vai continuar postando para action salvar cliente. Então a action salvar cliente. Salvar cliente. E o controlador é cliente. Acho que é isso aí. Using. Fechar aqui, né? Pronto, está aqui o meu formulário. Né? Isso aqui vai ser renderizado como um form. Agora, eu vou usar o HTML helper textbox form. html.textbox form. Então vamos lá. Então eu vou informar aqui, eu vou colocar um espaço, né? Depois eu vou colocar uma tag aqui. E aqui eu vou renderizar o meu input type. Então eu estou começando com o código do cliente, né? Ou o ID, vou chamar de código. Código. E aí eu vou usar o HTML textbox form. Note que eu tenho outros helpers, né? Nós vamos ver isso numa videoaula específica. Então, e aqui é que eu vou entrar com a minha expressão lambda. Olha lá. Note que quando eu usar o ponto aqui, eu tenho acesso a todas as minhas propriedades do domínio. Né? Então aqui eu vou usar cliente ID. Pronto. Agora eu só vou copiar e colar. Só vou alterar o nome dos campos aqui, né? Do texto, né? Quer dizer, que vai ser nome. Aqui vai ser e-mail, aqui vai ser telefone. E aqui vai ser o nome, vai ser o e-mail. Deixa eu ver para você ver o IntelliSense lá, o e-mail, e aqui vai ser o telefone. Aqui eu vou dar um input type submit, só para você ver que eu posso continuar usando aqui a sintaxe antiga. Enviar. Pronto, fechei meu for. Agora,
Note como ficou mais enxuto. Então, eu tenho aqui o helper HTML Begin Form, que vai renderizar o meu formulário e vai postar para a action salvar cliente. Nós vamos ver depois como ele vai renderizar isso aqui. E aqui eu tenho o text box for, que está substituindo aquela sintaxe onde eu usava o model maiúsculo para obter propriedade. Aqui eu uso uma expressão lambda. Se você não está confuso com relação às expressões lambdas, eu sugiro que você leia esse artigo aqui no meu site, ó, onde eu apresento o delegate func, que na verdade ali você tem um delegate func sendo usado, tá? Aqui você vai ver o conceito do delegate func, como ele é usado nas expressões lambdas, tá vendo? E aqui você vai ter outros links, tá? Para a expressão lambda, tá? Expressões lambdas e funções anônimas, ó. Sugiro que você leia esse artigo também do meu site, que você vai ver que é bem simples, tá? Então, tá aqui esse código aqui, do jeito que ele está aqui, né? Então nós estamos aqui, ó, nós criamos a nossa view index com o action link, tá? Definimos aqui esse action link para view detalhe e depois nós alteramos o nosso formulário, a nossa view de detalhe, para postar para a nossa action salvar cliente. E daqui o fluxo continua. Alteramos a nossa rota, né? E só resta executar. Só que eu já vou avisar um negócio, ó. Aqui, como você vai ver que a sintaxe aqui, ela vai fazer o seguinte, do jeito que está aqui, esse código aqui não vai conseguir ser executado. Vai dar um erro aqui, porque eu estou passando aqui, ó, isso aqui como um texto, tá? Isso aqui, ó, foi definido aqui no meu modelo como um int, como um número, né? Então, para mim resolver isso, um detalhe aqui, né? É muito simples, né? É só eu vir aqui, ó, definir aqui o meu text box forma, informando para ele que isso aqui é um número, tá? Acho que é isso aqui. Senão ia dar erro, tá? Porque eu defini o cliente ID, isso aqui, ó, é um int, tá vendo? E o text box for, ele vai tratar como um texto, tá? E o código aqui, ele vai dar... Você quer ver? Eu vou comentar aqui só para você ver. Né? Vou deixar assim só para você ver. Então, mas vamos lá. Então, agora eu vou executar. Ele vai lá na minha action index, que renderizou a view index. Ó, o link, né? Aqui na cliente detalhe. E agora vamos ver o código fonte que foi renderizado aqui, ó. Código fonte. Olha aqui, ó. Input cliente salvar cliente, método post. Tá vendo aquele begin form? O begin form foi renderizado nesse form action aqui, ó. Fechou form action, input type submit. Olha o erro que eu falei, ó. The field client ID must be a number. O campo cliente ID tem que ser um número. Tá vendo? Ele dá um erro. O campo cliente é obrigatório, tá? Tá falando que é do tipo numérico. Vamos ver se ele aceita postar. Ele aceitou postar, mas ele, né, deu um erro ali. Para mim, para esse erro não acontecer, eu tenho que vir aqui, como eu falei, né, ó, new, e falar para ele, ó, isso que eu estou passando para você é um número. Aí beleza. Aí ele não vai reclamar. Ó, eu alterei a parte do HTML. Eu vou voltar, né, e vou dar um F5. Quando você altera HTML, vamos ver o código fonte agora. Type número, deixa eu parar então, porque eu acho que ele não aceitou erro. Vamos executar novamente, então.
nosso link, o Action Link, né? Olha como ele foi renderizado. Vamos mostrar a renderização dele, olha lá. href, cliente detalhe, né? Ele vai para Action detalhe. Você percebeu que no MVC você não tem redirecionamento para páginas, né? Mas para Action. Foi aqui, agora vamos ver, ó. Note que ele até mudou o tipo de exibição do controle, né? Do componente HTML. Vamos postar? Beleza, está aqui. Aqui eu continuo usando a view salvar cliente, ainda eu continuo usando a sintaxe do HTML5 sem os HTML helpers. Então, nessa videoaula, nós vimos uma introdução básica a 3 principais HTML helpers muito usados, que foram os Action Link, né? O Begin Form e o Text Box Form. Tá? Existem vários HTML helpers que, como eu já disse, nós veremos numa videoaula específica. Então, era isso que eu queria mostrar nessa aula. Até a próxima aula do nosso curso.